Vamos lá, questão 21. Como pode ser observado na figura a seguir, o gráfico que apresenta a distribuição do tempo de serviço prestado a determinado estado por um grupo de servidores públicos está incompleto, pois não consta o número de pessoas que presta serviço há 19 anos para esse estado. Então nós temos aqui na cor preta 18 anos, tem 30 servidores, né? 19 anos em branco, nenhum. 20 anos, né? Cinza, tem 160 servidores que prestam serviço há 20 anos. Sabendo que a razão do número de servidores que prestam serviço há 20 anos para esse estado e o total de servidores desse grupo total é de 2/5, certo? Conclui-se que, corretamente, que os que prestam serviço ao estado há exatos 19 anos são em número de. Então vamos ver aqui. Então o total de servidores, o total será x mais 30 mais 160, correto? Porque o que nós precisamos saber aqui é o x desse pessoal aqui, tá? Então ele fala aqui, 20 anos, o pessoal que presta serviço há 20 anos, quantos são que prestam serviço há 20 anos? O cinza. Cinza, 160 servidores, então 20 anos são 160 servidores. Então a razão dos 20 anos sobre o total, né? Então eu tenho 160 sobre x mais 190 igual a 2/5. Foi o que foi falado aqui no problema, certo? Então multiplicando cruzado nós temos 2x mais 380 é igual 0, 0 dá 30, 5, 800. 2x é igual a 800 menos 380. Menos 380 vai me dar 420. 2x, né? 420 dividido por 2 vai me dar 210. Então, o número dos exatos que prestam 19 anos são 210 servidores. Alternativa, letra D. Tá legal? Questão 22. Um reservatório de água tem o formato interno de um prisma reto retangular, sendo as dimensões internas de 1,5 metros, 1 metro e 2 metros. Se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde à sua capacidade total A. Então vamos ver aqui. O volume de um prisma, o volume do prisma, ele é a área da base vezes a altura, certo? Então nós vamos ter aqui, ó, a grosso modo. Então nós temos 1,5, 1 e a altura aqui de 2. Certo? Então meu volume total ali vai ser 1,5 vezes 10 vezes 2. Ou vezes 10 não, vezes 1. O volume é 1,5 vezes 1, 1,5 vezes 2, 3 metros cúbicos, correto? O volume total do prisma é de 3 metros cúbicos. E ele fala que no interior já ocorre, do reservatório tem 1.500 litros. Então no interior já tem 1.500 litros, tá? A quantidade de água contida nesse reservatório corresponde à sua capacidade total. Então quanto corresponde essa capacidade dele? Nós temos o quê? Aqui está em metros cúbicos, aqui está em litros, correto? Então nós sabemos que 1 decímetro, que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, correto? Então se eu vou passar para metros cúbicos, então 1 litro corresponde ao quê? A 1 decímetro cúbico. Então aqui eu tenho 1.500 decímetros cúbicos. Passando para metro, eu vou fazer o quê? Ó? Dividir por 1.000, 1,5 metros cúbicos. Tá? O que ele tem? 1,5 metros cúbicos, que é o que tem no interior. Que se tem no interior 1,5, quanto a água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total quanto? Se o volume total é 3 metros cúbicos e dentro dele tem 1,5 metros cúbicos, esse valor corresponde o quê? A 50%. 0,5. Alternativa, letra E. Tá legal? Então vamos para a questão 23.
De acordo com as informações que constavam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 25 de outubro de 2021, concluiu-se que o número total de armas recuperadas no mês de agosto, setembro e outubro de 2021 pela instituição foi de 1.017 unidades. Então, agosto, setembro e outubro. Teve um total de quanto? Um total de 1.717. Se o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades de setembro, maior que o número de armas recuperadas em outubro, e no mês de agosto foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro. Então foram recuperadas em outubro de 2021 quantas armas? Então em outubro, vou chamar aqui de X. Falou que em setembro foi 167 armas a mais do que outubro. Então X mais 167. E que em agosto foram recuperadas 99 armas a menos do que setembro. Então, em agosto, foram recuperadas menos 99 armas do que o mês de setembro. O mês de setembro foi X mais 167, menos 99, certo? Então, organizando tudo isso aqui, nós sabemos que o total é de 1.717. Então, nós temos aqui, ó, X mais 167, mais X mais 167, vai me dar 68, igual a 1.717. Então, nós temos 3x, mais, vai me dar 15, 12, 13, 235, igual a 1.717. Então, nós temos que 3x é igual a 1.717 menos 235. Vai me dar 2 vai me dar aqui, vai me dar 8, 4, 1.482. Então, nós temos que x é 1.482 divididos por 3. Vai me dar 494 armas. Alternativa B. Tá legal? Questão 24. A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso A. Então, 27 aprovados em um concurso A. Foi de 26 anos. Enquanto que a média aritmética simples dos 23 aprovados para um concurso do cargo B, né, foi de 31 anos. Considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados foi de... Então, nós temos o cargo A, certo? No cargo A, nós temos... Foram 27 aprovados, a média da aritmética 27, que deu quanto? 26. Então, no cargo A, eu tenho A sobre 27, que me deu 26. Eu multiplicando isso aqui, nós teremos que A é igual... O A, então, 27 vezes 26. Então, do cargo A, foram 702 candidatos. Certo? No cargo B, o que nós tivemos? Cargo B eu tenho que B sobre 23 aprovados. Tá? Deu a média de quanto? 31 anos. Então, o cargo B é a mesma coisa aqui, ó. B vai ser igual a 23 vezes 31. Então, B vai ficar 713. O A com 702, B com 713, certo? Então, A mais B foi o total. A mais B é o total de candidatos. Então, nós temos 702 mais 713. Isso vai dar quanto? 5, 1, 14. 1.415. 1.415 é o total de candidatos. Então, a média aritmética entre eles foi 1.415 dividido pelo total dos aprovados, 50. Vai me dar 28,3 anos. Tá legal? Resposta letra C. Questão 25. De um valor total disponível em reais, a quarta parte foi destinada para pagamento de um compromisso A. Com a metade do que foi utilizado para o compromisso A, pagou-se o compromisso B.
e o restante de R$ 187,50 foi depositado em investimentos. A diferença entre o que foi investido e o que foi destinado para o pagamento do compromisso A é de... Então vamos ver aqui. De um total. Sabe quanto foi o total? Não. Do total eu tenho X. Ele fala que a quarta parte do total para o compromisso A. Compromisso A. Com a metade do que não foi utilizado, então ele utilizou 1/4 para pagar o compromisso A. Então, o que sobrou de 1/4? Sobrou 3/4. Aí ele fala, a metade do que não foi. Então, a metade de 3/4 vai me dar quanto? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 3/8. Isso aqui. A metade dele. Então, utilizou o quê? 3/8 de X para pagar o quê? O compromisso B. E sobrou quanto ainda? Sobrou R$ 187,50 que ela investiu. Então, nós temos que saber a diferença entre o que foi investido e o que destinado a pagar o compromisso A foi de quanto? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho um total X, que eu não sei quanto foi, que é igual a X sobre 4, que é igual mais 3x sobre 8, certo? Mais 187,50. Tirando o MMC, nós temos 8x igual a 2x mais 3x, 187,50 vezes 8, 1.500. Então, nós temos aqui ó, 8x e 5x. Se 5 vem para lá, negativo, 3x igual a 1.500. X é 1.500 dividido por 3, 500. Então, 500 foi o quê? O total destinado a pagar o compromisso A. 500 dividido por 4. Vai me dar quanto? R$ 125 para o compromisso A. Então, ele pede a diferença do que foi investido com o compromisso A. Então, ele pede 187,50 menos 125. 0,5260. Então, qual é a diferença? R$ 62,50. Letra E. Questão 26. Considere que no estado de São Paulo, um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros. Então, um alqueire corresponde a 24.200 metros quadrados. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Uma fazenda com 200.000 alqueires equivale a quantos hectares? Então eu venho aqui, ó, um hectare, um alqueire, 24.200 metros quadrados. Uma fazenda com 200 alqueires, quantos metros quadrados nós teremos? Ó, eu tenho, cortei alqueire com alqueire, eu tenho X, então nós teremos 24.200 vezes 200. Então, nós temos que X é nós temos aqui, ó, 4.840.000. O que? Metros quadrados. Só que ele quer em hectare. Se um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, a fazenda ali, que tem 4.840.000, vale quanto? Então, isso aqui, ó, eu já posso cortar esse 3, esse aqui, esse aqui. Então, sobrou o que? X é igual a 484 hectares. Alternativa D. Questão 27. O gráfico a seguir, elaborado a partir de dados contidos no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, coletados em 27 de novembro de 2021, apresenta informações sobre as prisões efetuadas nos meses de setembro e outubro de 2021 pela Polícia do Estado de São Paulo.
Então ele botou aqui os dois gráficos de barra, tá? De 0% a 100%. Com base nessas informações é necessário apresentar necessariamente verdade que. Então olha só, um detalhe nessa questão antes de ver as alternativas. Quando a gente tem esse gráfico, né, e meses diferentes aqui, eu não posso analisar esse mês com esse, porque o valor entre eles, apesar de aqui estar marcando 20% para os dois, aqui vamos supor que aqui eu tenha apreendido, vamos botar aqui, que aqui eu tenha apreendido 100 pessoas, e aqui eu tenho apreendido 10 mil pessoas. Tem equivalência com isso? Não. É 20% aqui, 20% deles, relacionado a todo mês de outubro. E os 20% é todo mês de setembro. Então esse 20% daqui não pode ser relacionado com esse 20% aqui de cima. Tá legal? Então só pode ser analisado as barras independentes. Então vamos ver aqui, ó, letra A. Em outubro, o número de prisões com mandado correspondeu aproximadamente 25% do número de prisões em flagrante. Então vamos ver. Em flagrante, o cinza. Tá? Quanto tem? 80%. 80% é a prisão em flagrante do cinza aqui, né? E com mandado, 20%. Então ela falou, em outubro. Então em outubro eu posso analisar 20% sobre 80%. Vai me dar 1/4. 1/4, 0,25, que é igual a 25%. Então, de cara, a resposta é a letra A. Se eu for analisar aqui, ó, número de prisões em flagrante entre setembro e outubro, não pode. Números diferentes, né? Barras diferentes. Setembro, o número de prisões em flagrante aproximado correspondeu com o mandado. Certo? Aqui, ó, o número de prisões de mandado feito em setembro foi aproximadamente 5 maior do que outubro. Ó. Não pode. O número total de prisões feitas em setembro foi menor que o de outubro. Então, de cara, essas três você já eliminava. Ficava entre A e o B. Tá legal? Alternativa A. Questão 28. Dois grupos de soldados, A e B, participarão de um curso de formação em 2 dias. No primeiro dia participarão 100 desses soldados. E no segundo dia participarão aqueles que não tiveram participado. Se todos os soldados do grupo A participarem no primeiro dia, apenas 75% dos soldados do grupo B poderão participar nesse dia. Por outro lado, se todos os soldados do grupo B participarem do curso no primeiro dia, então apenas 50% do número de soldados do grupo A poderão participar do curso nesse dia. Em ambos os casos, o número de soldados que participarão do curso no segundo dia será igual a... Então nós temos, no primeiro dia, o que nós tivemos no primeiro dia? Né? Participação de 100 soldados. Nós temos dois grupos, o grupo A. Se no primeiro dia, todo o grupo A, 100% de A, participar, só vai poder participar aqui 75% de B. Eu tenho o grupo B. No primeiro dia, se 100% de B participar, só vai poder participar 50% de A. Então, organizando isso aqui agora na forma de sistema, nós vamos ter A mais 0,75B igual a 100. E aqui nós temos 0,5A mais B também igual a 100. Tá? Por que igual a 100? Porque o total do primeiro dia, 100 soldados. Caímos no sistema. Temos que eliminar uma letra aqui. Vou multiplicar em cima por menos 0,5. Menos 0,5A com mais 0,5A que já cancela. Então aqui nós vamos ter 0,75 vezes menos 0,5. Vai me dar menos 0,375B igual 100 que multiplica menos 0,5 vai ficar com menos 50. Tá legal? Repetindo aqui embaixo, ó, B vai me dar aqui 100. Somando aqui, ó, 0,625B igual a 50. Então, B vai ser 50 dividido por 0,625. Isso vai dar 80. Então, B, ele tem 80 soldados. Pegando B, substituindo aqui na primeira, pode ser na primeira mesmo, substituindo na primeira, nós teremos que A
vai ser igual a 40. Tá? É só fazer a conta, é só pegar o 80, o B, botar 80, multiplicar, vai achar A 40. Então vamos analisar em ambos os casos aqui no segundo dia. Tá? Então nós temos no segundo dia, quantos participarão? Se o A no primeiro dia, eu tenho 40, e o B no primeiro dia eu tenho 80, correto? 80. Só que eu também tenho aqui o 75% do B, para o que participou de quem? 75% de B participou aqui. Então aqui no primeiro dia, 60. E 50% de A, 20. Então no primeiro dia bateu aqui certinho, ó, 100 soldados, como tinha falado ali. No segundo dia, como ficou nisso? Se B mandou 60 soldados, ele tem 80, no segundo dia foram 20 soldados de B. E do soldado de A, se A possui 40 e no segundo dia ele mandou 20, também 20 soldados de A. Tá legal? Então, em ambos os casos, o número de soldados que participarão no segundo dia será igual a 20. Questão 29. A tela de um televisor de 40 polegadas é plana e no formato de um retângulo, cuja diagonal mede aproximadamente 100 centímetros. Sabendo-se que a razão entre as medidas de dois lados dessa tela plana é igual a 3/4 e seu perímetro é aproximadamente igual a... Então ele falou que é um retângulo. E disse que a diagonal mede aproximadamente 100. Certo? Então ele disse que essa diagonal mede aproximadamente 100 centímetros. Tá? Sabendo que a razão entre as medidas dos lados x e y. A razão entre x e y é de 3/4. Então x é igual a 3y sobre 4. Um, dois, três. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho hipotenusa e tenho cateto. Então eu pego x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 100 ao quadrado. Onde eu tenho que x é quem é? 3y à quarta ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100 ao quadrado, 10.000. Então nós temos 9y ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado igual a 10.000. Então vai ficar 9y ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a 160.000. Né? Tirei o MMC, já saí multiplicando. Então aqui nós temos 25y ao quadrado igual a 160.000. Y ao quadrado é 160.000 dividido por 25. Então, 160.000 dividido por 25 vai me dar 6.400. Então, a raiz quadrada, né? Y ao quadrado tem que tirar a raiz. A raiz quadrada de 6.400 vai me dar 80. Tá? Então, eu tenho um lado aqui que vale 80. Quanto vai valer x? X é 3 vezes 80 dividido por 4, que me dá 20. X igual a 60. Então, nós temos aqui, ó, 60. Então, o perímetro, o que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, o perímetro é a soma dos lados. 2P é igual a 120 mais 160, que é igual a 280 centímetros. Letra D. Questão número 30. A produção de uma peça é feita em prensas do mesmo tipo, trabalhando ao mesmo tempo e com a mesma capacidade de produção. Para a produção de certa quantidade de peça, geralmente utiliza-se 4 prensas, trabalhando 5 horas por dia, ininterruptas. Na última vez em que se produziu essa quantidade de peça, utilizou-se apenas 3 prensas, nas mesmas condições de funcionamento citadas. Sendo assim, o tempo que foi necessário para essa fabricação
comparado ao tempo para a fabricação com 4 prensas foi maior em... Então vamos ver. Então nós temos as peças, prensas e o tempo, certo? Ele disse a mesma quantidade, então eu trabalho sempre com um para cada um aqui, para não vai atrapalhar em nada, né? Alterar nada. Então, ele falou na primeira parte aqui, 4 prensas levaram quanto? 5 horas. Tá? 4 prensas levaram 5 horas. Depois ele utilizou 3 prensas. E ele quer saber o quê? O tempo que ele gastou com 3 prensas. Aqui eu vou orientar minha setinha para cima. E vou analisar aqui, ó. Eu esqueço aqui as peças porque não vai me alterar em nada, tá? Então eu venho aqui, ó. 4 prensas trabalhando gastam 5 horas para produzir as peças. 3 prensas vão gastar menos ou mais horas. Diminuiu a prensa, vai ter que aumentar o número de horas. Então, se uma diminuiu, a outra aumentou, inversamente proporcional. Tá legal? Então eu tenho que 5 está para x, assim como 3 está para 4. Multiplicando o cruzado, o que eu vou ter? 3x é igual a 5 vezes 4, 20. X é igual a 20 dividido por 3. 6,666 e assim vai. Então vamos arredondar aqui para 6,67, tá? De horas. 6,67 de horas. Quer dizer que eu tenho 6 horas mais 0,67 da hora. Tá? 6 horas mais 0,67 da hora. 0,67 da hora, passando para minutos, como ficaria? Eu tenho que 0,67 vezes 60. 40,2 minutos. Então, o tempo que foi de 6 horas e 40 minutos. Tá? O tempo inicial foi de quanto? Que ele gastou? 5 horas. Então, quanto a mais ele gastou? 1 hora e 40 minutos. Alternativa B. Questão 31. Tem-se certa quantidade X de projéteis menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20, né? Olha o detalhe, de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades ou de 30 em 30 unidades, sem sobras. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essas quantidades de projéteis de 35 e 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que devem ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento é de o MMC de 20, 26 e 30. Então vamos lá, 20, 26 e 30. Por 2 vai me dar 10, 13, 15. Por 2, 5, 13 e 15. Por 3, 5, 13 e 5. Por 5, 1, 13 e 1. Por 13, 1, 1 e 1. Multiplicando aqui, nós teremos 1, 2, 3, 780. Então, nós teremos aqui 780 unidades. Só que tem um detalhe. Dessas 780, ele vai trabalhar com o quê? De 35 unidades no treinamento. Então, eu pego 780, vou dividir por 35. Aqui nós teremos 2, 70, 8, 0, 2 de novo, 70, me sobrou resto 10. Tá? Então ele quer o projétil X, aqui a quantidade X, somado a quem? Mais o 10, que é o resto, igual a quanto? A 35, porque não é de 35 e 35 unidades? Então nós temos que X é igual a 35 menos 10. X igual a 25. Então tem que ser somado 25 unidades no X para que não sobre nada. Por isso que eu peguei o resto, que o resto é a sobra. Ele não quer sobrar. Então quanto tem que ser adicionado lá nos projetos? Mais 25.
Letra E. Questão 32. A tabela que consta na pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. 1, 2, 3. Questão 32. A tabela que consta da pesquisa nacional de amostra de domicílio contínua. 1, 2, 3. Questão 32. A tabela que consta da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, rendimentos de todas as fontes de 2020, publicada pelo IBGE, mais precisamente na página 10, apresenta informações sobre o rendimento médio mensal real domiciliar per capita dos 50% da população com menores rendimentos, segundo as grandes regiões do Brasil. Então aqui ele já fala 50%, ele não fala em toda a população. Então o rendimento mensal real domiciliar 50% da população com menores rendimentos no todo o Brasil, 2012, 2014, 2019, 2020, então 415, 462 e assim vai, tá? Toda ela. Com base na análise das informações apresentadas na tabela, assinale a alternativa que contém uma afirmativa necessária verdadeira. Então a letra A região sul, para os anos apresentados na pesquisa, é que teve maiores rendimentos médios mensais por pessoa dentre toda a população brasileira? Não, desconsidero. Por quê? Ele fala em 50%. Em 2019, nenhum brasileiro, nenhum dos 50% recebeu rendimento mensal menor que 436. Só você ver aqui, 276, 259, então também está furada. Então, para os anos representados na pesquisa, 2014, foi para a região sudeste, aquele em que os 50% da população com menores rendimentos receberam o maior rendimento mensal por pessoa. Vamos ver, região sudeste, tá aqui, 2014. Aqui. Então, em relação a todos eles, foi quem recebeu maior, recebeu 604. Aqui, 585, 570, 556. Então, essa é a verdadeira. Letra C. Questão número 33. Em um grupo de soldados recém-formados, 20% tem ensino superior completo. Então, total de soldados, X. E logo de cara ele falou que 20% tem o superior completo. 20% de X, que é igual ao quê? 20% vezes X. E desses, 60% cursaram em instituição pública. 60% de quem? De 20% X. Então isso aqui fica 20% vezes X vezes 60%. Instituição pública. Logo, instituição pública. 40% dos que não cursaram em instituição pública, não cursaram. Então vamos botar aqui, privada. Privada. Foram quantos? Se é que 60 participou, 40%. 40% de quem? De 20% de X. Que vai me dar o quê? 20% de X, que multiplica 40%. Privada, tá? Isso aqui. Desses 40%, 40% cursaram em faculdade, 30% cursaram em centro universitários, né? Faculdade, centro universitários, e os demais em universidades particulares, sabendo que desse grupo 150 soldados estudaram em universidades particulares. Então, em universidades particulares, 40% de instituições privadas. Desses 40%, 40% em faculdade, 30% em centro universitários. Tudo relacionado a quem? A 20x. Tá? Aqui, tudo relacionado a isso aqui. E que os demais de quanto? Se eu tenho 40, tenho 30, tenho aqui total de 70%. 70% para 100, faltam quanto? 30%. 30% de 20% vezes x vezes 40% estudaram em universidade particulares. Então isso aqui fica como? Isso aqui fica 20% de x, que multiplica 40% de x, que multiplica 30% de x, certo? Isso aqui igual a
150. Agora, desmembrando isso aqui, ó, aqui em cima, nós temos 20% de x, que é 20 sobre 100, x vezes 40 sobre 100, vezes 30 sobre 100, igual a 150. Então a gente fica aqui, ó, com x sobre 5, vezes 2 sobre 5, vezes 3 sobre 10, igual a 150. Nós temos aqui, ó, eu posso simplificar aqui? Posso. O 2 com o 150 me dá 75. Então eu posso ter 3x sobre 5 vezes 5, 25, vezes 10, 250, igual a 75. 3x é igual a 250 vezes 75. 3x, então dá 18.750. X é igual a 18.750 dividido por 3. Dá quanto? 6.250. Então, 6.250 soldados é o total. Se 20% tem ensino superior, quantos não tem ensino superior? 80%. Então, eu tenho que tirar 6.250 vezes 80%. 6.250 vezes 80 dividido por 100, 5.000. 5.000 soldados não possuem o curso superior completo. Então ele pede, o número de soldados recém-formados que não tem ensino superior completo é 5.000 soldados, letra B. Questão 34. Carlos e Antônio trabalham como folguista em determinada empresa de serviço. Carlos cobre folga a cada 4 dias, e Antônio a cada 6 dias. Dia 26 de novembro de 2021, uma sexta-feira, ambos estavam trabalhando, sabendo que a partir daquele dia, Carlos e Antônio trabalharão normalmente até o final do ano. O último dia daquele ano em que ambos trabalharam juntos. Então vamos ver. De 4 dias e 6 dias. Então nós temos 4 e 6. Um MMC aqui. 2, 2, 3, 2, 1, 3. Então nós temos 12. Então a cada 12 dias, eles vão se encontrar. Então tá, no dia 26 do 11, foi uma sexta-feira, tá? Sabendo que 12 dias, novembro só tem 30 dias, correto? Então, ó, 27, 28, 29, 30, tá? 4 dias que faltavam. Então nós temos sábado, domingo, segunda, terça. Aí a gente vai o que? São 12 dias. Se eu já tirei 4, faltam 8. Então, no 8º dia, né, que vai ser dia 8 do 12, eles estão trabalhando juntos, tá? Então são 8 dias. Terça-feira, 30. Então só não pode se perder na contagem. E depois mais 12 dias. Eles vão trabalhar juntos no dia 20 de dezembro, que é o último dia deles. Porque depois 20 com 12 dá 32, passa. Então, como no dia 20 é o último dia do mês que eles vão trabalhar junto, para saber o dia da semana, você sai no braço aqui, pode botar até o dia 20. Também lembrando que vai de cada 7 dias, correto? Desde o dia que começou, que foi uma sexta-feira, até a outra sexta-feira, você vai contando até chegar aqui. Aqui foi uma segunda-feira. Tá legal? Letra D. Questão número 35. No estacionamento de certa companhia da Polícia Militar, há 5 vagas que estão estacionadas lado a lado em uma fileira ordenada e numeradas de 10 a 14. Então eu já vou colocar aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14. Nelas estão estacionadas 5 viaturas de prefixos finais. 1, 2, 3, 4, 5, não necessariamente nessa ordem. Sabendo que há exatamente uma vaga entre as viaturas de prefixos finais 2 e 3. Então vou começar aqui, ó. Coloquei a 2 aqui, tem uma vaga entre elas, aqui, 3. Há 2 ou 3 vagas entre as viaturas de prefixos finais 1 e 5. Há 2 ou 3 vagas. Então se eu colocar aqui o 1 aqui eu terei 1, 2 vagas, o 5 aqui. Correto?
1, 2, 3. E que a viatura de prefixo final 4 não pode, né, não está estacionada imediatamente ao lado das viaturas de prefixo finais 3 e 5. Então a número 4 ela não pode estar entre a 3 e a 5. Mas aqui só me resta quem? O 4. Pode ficar aqui? Não. Então essa aqui, ó, tá furada. Tá legal? Tá furada. Então o que acontece? Vou pegar o 1 aqui. 1. Ele pode me dar entre 2 ou 3 casas, correto? 2 ou 3 casas. 1, 2. O 5 está aqui. O 2 e o 3 pulam o quê? 2 casas. Se eu colocar aqui o 2, eu tenho 1, 2, o 3 está aqui. Me sobrou quem aqui? O 4. O 4 pode estar ao lado do 5? Também não. Fora. Então eu começo com 1. Vou ver. 1, 2, 3. 5 casas. O 5 está aqui. O 2 vem para cá. Tem que pular o quê? Uma casa entre o 3. O 3 está aqui. Me sobrou uma casa para quem? Para o 4. Correto? Para o 4. O 4 pode estar entre o 4 pode estar entre o 3, né, ao lado do 3 ou do 5? Não pode estar aqui. Certo? 1, 2, 3. Então aqui, ó. 1 está aqui. Ele vai pular. Vamos botar aqui que ele pule 2 casas, como ele falou. De 2 a 3. O 5 está aqui. Correto? O 2 e o 3 fica uma casa entre eles. O 2 está aqui. Então o 3 vai estar aqui. Me resta quem? O 4. Aqui pode, porque ele não está nem do lado do 3, nem próximo ao 5. Então essa é a alternativa. Então na casa número 12, na vaga 12, vai estar o carro de prefixo 2. Alternativa A.